Interessante isso que quando a gente fez a pauta do ansiedade e insônia, teve gente deixando perguntas, tipo assim, e quando é a hipersonia? Né? A hipersonia é esse padrão de necessidade excessiva de sono, o próprio nome já diz. Né? E é interessante assim que tem várias causas. Né? Por exemplo, você pode ter uma hipersonia daquelas pessoas que dormem mal durante a noite e durante o dia tem a necessidade de dormir. Você pode ter uma hipersonia quando pessoas que têm aquela narcolepsia, né? Pessoas Sim. que é uma doença, tipo assim, é separado, mas aparece como um excesso de sono. Então são pessoas que estão falando com você, elas apagam. Dormem dirigindo, Dormem né? No dirigindo sinal e tem parado. pequenos acidentes, né? A gente É. começa a descobrir porque a pessoa não sofre grandes acidentes. Ela, enquanto está em movimento, tá bom, mas parou no engarrafamento, e nas grandes cidades isso acontece com muita Muito. frequência, e aí a pessoa está sempre tocando no carro da frente. Nunca é uma coisa grave, é sempre uma coisinha. Parou o movimento, ela é como se o cérebro entrasse em repouso, né? Que a narcolepsia tem que ser identificada, porque assim, tem tratamento. Existem medicações muito eficazes para isso e são medicações que às vezes também funcionam para o déficit de atenção, né? Ah. Exatamente. E que funcionam muito bem. Eu tenho um paciente que ele tinha narcolepsia e tá sob controle, e ele é professor de jiu-jitsu, lutador, e às vezes ele chegava para dar aula, os alunos atrasavam um pouquinho, ele apagava. Ele estava saía de noite com os amigos. Se estivesse dançando, não, mas está num barzinho, conversando. De repente está conversando com uma menina. Ele apagava. Então, assim, é terrível. Então, até passar por tudo, Imagina a pessoa, né? primeiro Nossa, diziam meu que era papo deve estar horrível. depressão, depois diziam que era não sei o quê. Então, tem um diagnóstico muito preciso a narcolepsia, né? E precisa ser feito porque muda radicalmente a vida da pessoa. Mas, em geral, a hipersonia, esse excesso de sono que a gente vê, é algo relativo à fuga. Né? Existem pessoas que, por exemplo, deprimem e não têm a insônia, que é mais comum, a insônia terminal do deprimido. Né? Ele deita, dorme e entre 4 e 5 horas ele é acordado como se estivesse realmente acordando para iniciar o dia. Isso é o mais comum, mas existem pessoas que deprimem pelo contrário, dormindo excessivamente. Então, é aquela coisa de estar o tempo todo querendo estar num quarto escuro e dorme mesmo, sem usar medicação nenhuma. É impressionante como o metabolismo dessas pessoas é modificado pela depressão. E não sempre a depressão, por exemplo, a ansiedade também pode cursar com hipersonia. Então, pessoas que têm tendência a lidar mal com frustrações, elas tendem a qualquer sentimento que tenham, fugir para se refugiar na questão do sono. E é tão interessante porque, assim, o sono, e isso é tão verdade, né? Porque a gente vê Michael Jackson, né? Que é um cara que eu idolatro, eu acho que foi um dos maiores artistas de todos os séculos, da humanidade. A necessidade dele, né? De dormir desesperadamente. Né? Porque o sono tem essa coisa da gente fugir dos problemas. No sono eu não tenho ansiedade, durante o sono eu não penso em problemas. Então o sono ele tem essa coisa muito idealizada da fuga ideal, né? Porque é quase como se morrer e voltar e continuar existindo. É quase aquela coisa, morrer de amor e continuar existindo. É maravilhoso. Então, assim, só que tem que a gente não controla isso desta maneira, porque o sono ele tem uma função biológica, né? Então tem um mecanismo, o cérebro programa o sono. Então toda vez que a gente começa a ter ausência do sono ou excesso do sono, alguma coisa não está bem. Esse cérebro está sofrendo por ansiedade, por depressão ou por oxigenação. A gente tem que buscar uma saída, porque nem a insônia nem a hipersonia são condições reparadoras do sono. E é verdade, você falando isso, eu percebo assim, tem várias pessoas que no momento de crise, né, e o restante da família, do contexto social que vive, nossa, ele foge dos problemas, ele não está aqui para enfrentar, está lá dormindo. Exatamente. Mas é uma forma mesmo de fuga. É uma forma de fuga. De E, não em lidar com geral, aquilo. é uma coisa muito ruim, porque esse sono da fuga, a hipersonia da fuga, ela não é um sono reparador. Então, a pessoa dorme excessivamente, mas ela levanta muito cansada.
Apesar de não ter apneia, apesar de não ter nenhuma falta de oxigenação. Então, é assim, é quase como se a pessoa fosse se deixando tomar pelo medo. A hipersonia tem muito a ver com medo. É como se a pessoa fosse adiando os problemas, aquela procrastinação. E as que só aumenta. Bia? Eu acho muito ruim. Porque a hipersonia, você entra num processo de adiar os problemas. E problema adiado, eu costumo dizer que ele aumenta de tamanho. É verdade. E aumenta muito. E aí, quando você se depara com o problema em última instância, ou seja, não dá mais para adiar, ele está enorme. Aí você fica mais traumatizado, porque tem que lidar com um problema imenso e torna a fugir. Então, a hipersonia, ela tende a ser um mecanismo de fuga relacionado ao medo. E eu sempre digo uma coisa, medo é normal, medo, mas é fundamental que a gente tenha uma postura em relação ao medo, que medo é para ser enfrentado. Não de forma irresponsável, não estou falando o medo que a gente tem hoje da violência, nada disso. Estou falando do medo de você achar que não vai dar conta de alguma coisa. O fato é o seguinte, vá lá e faça. Porque se você não der conta, você deu pelo menos conta de parte dessa coisa. E isso já diminui o problema. Uma coisa também muito ligada à hipersonia, que pode ser uma causa dela, são profissionais que trabalham na noite. Né? Ah, sim. O enfermeiro, médicos que dão plantões, até os próprios artistas que trabalham muito na noite, né? Eles têm essa dificuldade porque o fuso fica... Mas aí você não chama de hipersonia, porque a hipersonia, as pessoas que trabalham na noite, eles trocam o fuso. Né? Eles trocam a hora de dormir, mas se você for ver, eles dormem às 8 horas, 7 horas direitinho, seguido. Então isso não é um problema. Se torna um problema porque ele está na contramão, geralmente, de uma casa, né? Da mulher, dos filhos. Então ele está numa outra batida. Ele começa a dormir quando geralmente a maioria está indo para o trabalho. Mas isso a gente não pode chamar de hipersonia. Se ele simplesmente troca o horário, não, ele está adequando. E se ele não estiver fazendo esse fluxo direito, essas 8 horas dele de sono? 7 a 8, né? O mínimo é 6, né? Por exemplo, uma pessoa que precisa de 12, 14 horas é uma que às vezes, né, tá assim, com um bebê novo em casa. Eu cheguei do plantão e aí já emendou aquela coisa de... As crianças estão acordando, a esposa aí toma um café e fica. E às vezes quando você vê, já foi tomado pelo seu dia de novo. Sim, mas aí é aquela coisa, uma hora... Vai pifar. Vai pifar. Né? Não tem como. Você pode até adiar, não dormir imediatamente, mas na hora que... Mas não seria a hipersonia. Não, a hipersonia é essa necessidade maior, não a troca do horário de dormir. Isso que eu estou dizendo, a hipersonia, como sintoma, ela está muito ligada a essa questão da necessidade de fugir da realidade através do sono. Mas não é um sono reparador. E com o tempo, é óbvio que existe uma grande probabilidade disso evoluir para um transtorno de pânico mesmo, porque você vai adiando, é um estresse, é uma fuga, uma hora o problema vai vir, ou você pode deprimir. Em geral, a depressão é mais comum. É muito desgastante, porque não é um sono que a pessoa levante maravilhosa. Ela levanta até mais cansada.